Olá, Débora. Ai, ai, meu microfone estava desligado. Tudo bem, Pro? Desculpa. Bem, e você? Tô melhor, graças a Deus. E aí, o que aconteceu contigo, menina? Então, eu tava grávida e acabei perdendo o bebê. Eu tive complicação na gravidez. Aí eu tava internada. Oh, meu Deus, que peninha, que dó. Ai, sinto Sim, infelizmente. muito. Mas você tá bem agora? Sim, agora eu tô de atestado. Eu tenho que Uhum, ficar de repouso, sabe? Aí uhum. depois eu tenho que ir no médico de novo pra ver como que tá. Isso. É, se cuida, menina. Toma cuidado, tá? Não, pode deixar. Agora eu consigo assistir as aulas. Ai, que bom, que bom. Você já tinha feito seu cadastro lá no Moodle ou não? Então, eu consegui antes, acho que um dia antes de eu ir pro hospital. Só que Hum, daí eu ainda tive que falar com o Odair para aham. ele ver para mim, porque eu sozinho não tinha conseguido. Daí ele que fez o restante para mim. Só que daí eu não consegui entrar porque eu estava no hospital. Entendi. Mas você consegue ver todas as aulas passadas, tudo, né? Isso, as aulas já ontem eu já fiz todas lá. Você viu? Eu consegui enviar algumas. Não, Eu não sei se tranquilo, foi. tranquilo. É só as anteriores mesmo, porque é que nem a Bárbara fala, né? Ah, Vera, fica dentro dos 25, né? Então, não vai dar problema para reprovação, tá? Então, fica tranquilo. Ah, beleza, Pro. Se Eu fiquei tiver preocupada. Eu tenho que alguma, colocar as outras em dia também. tá. Tudo bem, pessoal, para todo mundo aí que está entrando? Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Lúcia. Quando for entrando aí, a gente vai. Bruno. Tá pipocando, gente? Porque tem hora que dá umas. Tá feia a coisa. Já até aumentei minha internet, tudo. Tá com 50. Ah, de 25 para 50, mas não. É a própria satélite, sei lá, que é que deixa meio. Ana Lúcia, conseguiu entrar? Que é meio apagadinho aqui ainda. Já tá tentando. Rony, sumido. Nem responde. Rony, tem que fazer tarefa, Rony. Não é só assistir aula. Senão você vai reprovar. É, viu? Não fica pensando que vai ter depois acréscimo aí de coisa aí, não, hein? Vai firme, vai firme. É rapidinho, as minhas tarefas é bem rapidinho de fazer. Uai, não consegue ativar o som, ele disse. É, o meu não tá fechado, não. Eu deixo o som de vocês tudo aberto. É aí problema seu mesmo, o, o Rony. Bom, vamos, vamos começar então, gente. Senão 40 minutinhos aqui ou menos é bem curtinho, tá? Então, gente, vamos continuar falando aí, então, né, desses aspectos fisiológicos desses insetos e também continuar falando de fisiologia e tudo mais relacionado a esse grupo, então. Aí depois a gente vai estudar pormenores, então, desses insetos, tá? Vamos ver certinho a parte é, é, é,
de morfologia, de pernas, cabeça, aparelho bucal, pernas e tudo mais. Se eu não me engano, acho que sexta-feira é a nossa aula prática, vou tentar trazer alguns insetos, já estou com um pouco aqui separado, vou trazer mais para a gente ver se consegue fazer alguma coisa por aqui também, tá? Bom, então vamos lá. A gente falou sobre vários aspectos do trato digestório, né, desses insetos, então vamos continuar nessa linha aí para falar também do sistema nervoso, então, tá? Então, o grupo, né, quando a gente falou lá em Zoologia dos Invertebrados 2, o grupo em que a gente falava antes de entrar dentro desse grupo de insetos, né? A gente falava dos anelídeos antes de falar, então, dos artrópodas, tá? Então, como lá no sistema nervoso dos anelídeos, segue tipo o mesmo plano, portanto, né? Então, a gente tem um sistema nervoso aqui subneural, né? Então, que ele é epineuro, ele é um sistema nervoso em que ele segue, então, ventralmente, tá? Então, nós temos um gânglio cerebral, né? Que é dorsal, está acima ali na posição da cabeça, tá? E temos, então, conectivos circumesofagianos. Isso quer dizer que essa massa cerebral, então, segue por conectivos que vão circundar esse esôfago, né? Esse aparelho digestivo. E, ao final desse anelamento, ele encontra, então, e forma um outro gânglio, portanto, tá? E a partir desses conectivos que corre, aí então segue esses cordões, então, que são nervosos e ventrais, portanto, tá? Abaixo aqui do corpo desse inseto. O protocérebro, olha, forma o centro ocular, né? Então, nós temos mais na parte anterior, que vai, então, tá inervando toda essa parte visual, né, de olhos e de ocelos, tá? E também uma outra parte que é o deuterocérebro vai então fazer toda a inervação então de antenas. Então nós temos ali conectivos para todos esses órgãos sensoriais que estão ali presentes na cabeça, tá? Depois, então, segue, então, tá? Esse gânglio que é subesofágico, onde eu tive o encontro, então, desse arco que partiu de lá do cérebro, para correr, então, esses cordões, olha, 2 cordões ao longo, então, da parte ventral. E esses cordões, gente, eles são conectados, portanto, por outros gânglios também nervosos, tá? Então, aqui, a partir desses conjuntos de órgãos aqui, de gânglios nervosos, eles vão, então, se ramificar, então, para inervar tecidos, órgãos, apêndices, como as pernas, asas e tudo mais, tá? Aqui um exemplo que está mostrando esse aparelho, todo esse sistema nervoso, né, em ortóptera, né, em um gafanhoto, por exemplo, tá? Então a gente tem lá, olha, uma quantidade então de gânglios aqui presentes, né, que vão estar nessa parte torácica, temos os da cabeça na parte torácica e também no abdômen, então, tá? Pronto. Em relação à reprodução, pessoal, só vou baixar aqui um pouquinho, tá? Em relação à reprodução dentro de insetos, né? Então, a gente começa dizendo aí sobre hermafroditismo, então. Organismos de insetos aí que vão ter, então,
esses dois aparelhos, porque para ser hermafrodita ele tem que ter os dois aparelhos, então, reprodutores, o masculino e o feminino. Isso é muito raro acontecer em insetos, mas existe, tá? A exemplo desse pulgãozinho aqui, então, né, que é a Escherichia purchase, este sim, ele tem, então, os dois órgãos reprodutores, tá? Então, esse é um caso aí específico de hermafroditismo dentro de insetos. Mas que, no geral, a maioria, gente, é dioico. Vão ter, então, os dois indivíduos, os machos e as fêmeas, então, tá? E essa fecundação vai ocorrer sempre internamente, porque cada um também tem o seu órgão copulatório e tudo mais. Os meios de aproximação que eles utilizam, né, para esse momento de reprodução são as mais variadas formas, tá? Feromônios, principalmente, né, que é bem típico de insetos, tá? A atração por meios de sinais, então, específicos, sejam eles visuais, os sonoros, né, que podem emitir sons, olfativos, né, e feromônios aí que eu falei que é através do olfato, então. E além desses ainda, a gente tem a bioluminescência, né, como no caso dos pirilampos, dos vagalumes, então, que através da bioluminescência, da luciferase, que eu falei para vocês, né, presente nas células, em que elas sofrem oxidação, então aí existe aquele brilho, emana, então, aquelas luzes, então, e existem padrões, então, tá? Dentro daquelas luzes que piscam, que vai ter determinadas funções, principalmente para atração também de parceiros, tá? A corte, ó, ela vai induzir a receptividade, o conhecimento da espécie. Usualmente a fertilização vai ocorrer então internamente. São ovíparos ou vivíparos, tá, gente? Então nós temos insetos que farão ovoposição, os ovos colocados em um ambiente, seja aquático, terrestre, em planta, né? Nos mais variados locais, ou sobre outros seres vivos, tá? Ou também vamos ter vivíparos, né? Onde eles já fazem essa postura de uma larva, tá? No caso de alguns tipos de mosca, que elas são, então, vivíparas e que já colocam as larvinhas prontas. Então, muitas delas, quando podem sentar em feridas, né, em carnes expostas aí no ambiente, em que essas larvas, tanto ovo quanto, né, algumas espécies vão colocar ovos e outras vão colocar larvas, porque é uma fonte de alimento, então, para esses novos, para essa prole deles, né? Metamorfose, olha. Metamorfose é transformação, é passar por um ciclo de vida, né? Durante o ciclo de vida, desde a fase do ovo, portanto, até a fase adulta. Então, existe todo um segmento, uma vez que eles sofrem essas metamorfoses. Em variados graus, tá? Então, ela pode ser desde ausente, quanto essa metamorfose ela pode ser mais breve, quanto também ela pode ser uma metamorfose completa. Então, ocorre essa metamorfose na maioria, seja ela em menor grau ou maior grau, tá? Onde transformações, então, externas e também internas, que o inseto vai sofrer, então, desde a fase de ovo até a sua fase adulta. Muitas espécies são partenogenéticas, isso os óvulos, portanto, né, ela é capaz de sozinha, sem receber espermatozoides do macho, né, da espécie, ela sozinha pode, então, fecundar os seus ovos, tá? Que é um caso aí bem típico que ocorre, inclusive, nas abelhas, tá?
E nós temos também dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual nada mais é que nós termos diferenças, portanto, tá? No padrão corporal, na morfologia, então, desse inseto, quando eu vejo o macho e a fêmea. Então, por isso que é de duas formas. Então, machos e fêmeas sempre terão um diferencial ali que promove, então, essa observação, tá? Então, normalmente, as fêmeas vão possuir ovopositor, tá? Um aparelho, então, ali mais externo, logo ali depois da vagina, que é específico para fazer a ovoposição. Só isso também marca esse dimorfismo? Não, a gente tem algumas outras coisas, né? Aqui o mais importante que deduz isso, porque muitas vezes eu posso não ter outras características para identificar esse dimorfismo, mas outras podem ter, como se eu pegar a formiga-leão, eu vou ver que as partes das mandíbulas, né? Na formiga-leão, na fêmea é menor e no macho é muito avantajada, então, essas mandíbulas, tá? Formas especiais de reprodução. Então, a gente falou de partenogênese, ó. Então, tem partenogênese que a gente falou antes ali, que é esse desenvolvimento de um embrião a partir do óvulo que não é fecundado, em que não é necessário, então, a participação do espermatozoide. A pedogênese ou neotenia, né, que é a reprodução por animais imaturos ou larvais, causada por uma aceleração do amadurecimento. Então, existem moscas, isso ocorre nesses insetos, então, mais nas moscas, tá? Onde elas, então, ainda jovens, tá? Que a partir da pedogênese, pedo quer dizer jovem ainda, que ela ainda guarda características jovens, né? Que você olha, é uma filhotinha, né? Mas que ela está totalmente amadurecida, tá? Então, todos os seus órgãos reprodutivos estão maduros, porém um corpo ainda mais jovem, mas que ela é perfeitamente reprodutiva nesse momento. A poliembrionia também ocorre, olha, através de desenvolvimento de vários embriões a partir de um único zigoto. Então, durante essa fecundação, né, já geneticamente aí, olha, são todos idênticos e nasce de um único zigoto. Um único ovo em uma fecundação pode gerar, portanto, então, muitos outros filhotes. Então, isso é encontrado em algumas vespas, tá? Então, aqui embaixo, esse desenho só mais para mostrar mesmo, ó, que quando, então, ocorre essa reprodução sexuada, né? Então, a rainha lá é fecundada por um zangão, tá? A rainha sempre é 2N e o macho N, onde ela, então, gera um óvulo N que é fertilizado. E vai gerar quem? Operárias, então, né? Ou então uma rainha dentro dessas, né? Que são 2Ns, algumas vão viver como vida de operárias, mas algumas podem ali estar sendo criada dentro dessa colônia como uma próxima rainha também. Então, elas levam 2N. Se por acaso, então, for o caso da partenogenese, né? Então, da partenogênese ali, o que acontece? A própria rainha, esse óvulo é autofecundado por partenogênese, sem haver a presença de um espermatozoide, só que, ao final, o produto final da partenogênese só será, então, produzidos zangões, gente, tá? Aqui não teremos, então, operária, somente machos, só zangões, então. Aqui para mostrar um pouco desse aparelho reprodutor, tanto dos machos quanto, então, das fêmeas, tá? Então, temos aí esses aparelhos reprodutores aí sempre contendo
2 ovários, tá, gente? Então, existe todo esse aparato aqui compondo os ovários, tá? O vitelário que a gente fala. Então, existem vários locais aqui diferenciados, onde nós temos, é lógico, essa produção de ovócitos no início aqui desse germário, tá? E logo depois aqui, nesses canais do vitelário, é que então vai passar por maturação, né? Esse ovócito ou esse oócito que vai se tornar maduro para que depois ele seja fecundado. Como vocês podem olhar, existem vários, olha, os vitelários aqui, tá? Então, conforme eles vão amadurecendo, vão caindo aqui, onde eu tenho um pedicelo, né? Onde eles afinam e eles vão cair em um cálice aqui, tá? Então, esse cálice é uma parte mais alargada, onde depois, então, eles vão vir por esse ducto, tá? Então, cada um tem um ducto que vai levar, então, para um canal comum aqui também, tá? Um oviduto comum. Por quê? Logo aqui, gente, existe, então, essa espermateca, essa região que parece uma bexiguinha mais larga. Aqui nesse local é onde que é guardado os espermatozoides durante a cópula, então, tá? Então, esses espermatozoides ficam guardados dentro dessa espermateca. Por isso que já tem esse nome, né? É uma biblioteca aí, um local, né? Uma teca, um invólucro que guarda, então, todos esses espermatozoides nesse local, tá? Aí existe aqui glândula da espermateca, isso aqui somente para fazer uma manutenção necessária a esse órgão de acondicionamento aqui, tá? Logo depois nós temos essa câmara genital, né, que também vai possuir a vulva e assim o órgão aqui, que é o ovipositor, por onde vai entrar esses espermatozoides e os espermatozoides ficam aqui. Logo que esses oócitos maduros descerem, aí sim eles são fertilizados, tá? E aí depois sim essa fêmea vai fazer a oviposição, tá? Quando a gente olha para o lado masculino, a gente vê a presença também, olha, de 2 testículos, tá? Com seus vasos eferentes ou os canais eferentes também, com glândulas acessórias, e este local da vesícula seminal é um local mais alargado também, para quê? Para receber esses espermatozoides que, ao longo de todo esses filamentos do testículo, eles também passaram por maturação. Passam por maturação, descem pelo canal deferente e se acumulam aqui na vesícula seminal. Para quê? Para quando, então, ele for ter esse momento, né, de reprodução, de cópula com a fêmea, cai aqui no ducto ejaculatório e aí sim sai pelo gonóporo ou pênis, né, que existe nesse órgão, então, introdutor para atingir a fêmea, tá? Ai, não vai. Aí. Bom, para falar então agora de metamorfose, a gente sabe que acontece metamorfose em variados graus, então, dentro de insecta, né? E a gente tem alguns que não passam por metamorfose, né? Então, sofrem esse desenvolvimento direto. Então, os que não têm nenhuma metamorfose, alguma diferenciação ocorrendo dentro do seu ciclo de vida, são chamados, a gente chama então esse tipo de desenvolvimento direto. Então, não vai apresentar, tá? E são então esses insetos a qual a gente chama de ametábulo, tá?
E o A, metábolo, quer dizer mudança, mas A é uma negação. Então, não vão sofrer mudança nenhuma. E isso a gente, então, já vê que logo do ovo já vai nascer, então, esse pequenino, mas esse pequenino é idêntico ao adulto, tá? Isso acontece, portanto, com as traças, tá, gente? Então, traça é, então, um inseto ametábulo. Quando a gente vai, então, para insetos que que sofrem metamorfose, né? A gente tem que ver o grau de metamorfose, então, que esses insetos sofrem, tá? Então, é chamado de desenvolvimento indireto, porque a forma que logo sai do ovo não é igual ao adulto, tá? Então, ele vai sofrer uma metamorfose. Em que grau? Aí é que a gente dá o nome. Esses insetos, então, que passam por metamorfose, tem, então, os hemimetábolos e os holometábolos. M é porque é a metade, né? Então, passa por um grau menor de metamorfose, ou ainda chamada de metamorfose incompleta ou parcial, tá? Então, do ovo a gente tem logo uma ninfa saindo, tá? No caso dos ortópteros, que a gente vê aqui, olha. Então, logo depois do ovo nasce uma ninfazinha pequenininha, não tem asas, né? Pouca diferenciação. E logo depois a gente vai vendo, ó, que começa então, conforme esse crescimento, esse desenvolvimento, sofre uma metamorfose e começam então a aparecer as asas, tá? E logo depois que se torna adulto, essas asas estão completas. Então, temos aí os percevejos, alguns pulgões, baratas, ortópteros, tudo dentro, né? Os gafanhotos dentro desse grupo, então, tendo esse tipo de metamorfose. Quanto aos holometábolos, né? Então, holometábolos quer dizer completo, inteiro, tá? Então, agora sim, nós temos, logo após essa eclosão do ovo, ocorrendo fases distintas que podem ser percebidas, então, tá? Então, nós temos do ovo ocorre uma larva, da larva para uma pupa, da pupa para um casulo e do casulo, então aí emerge então um adulto, tá? Dentro dessa fase de larva, gente, eu posso ter vários estádios de larva, tá? Posso ter larva L1, L2, L3, L4, e aí sim, só depois desse momento ela passa então para a pupa. E posso ter dentro de pupa a pré-pupa e a pupa também, tá? Casulo, vou ter alguns formando casulos, nem todos vão formar casulos, né? Então, posso ter casulo ali, no caso das borboletas, então, né, das mariposas, fazendo todo aquele casulo, né? Onde, então, a partir dessa crisálida, que a gente chama, aí, então, emergir o adulto, tá? Então, como se fosse duas pulpas aqui diferenciadas. Então, nós temos ovo, larva, uma larva diferenciada da outra larva, e posso ter pulpa e depois, então, esse inseto adulto. Então, os holometábolos vai acontecer com moscas, borboletas e muitos outros aí indivíduos, tá? Deixa eu ver aqui. Alguns presentes na forma larval aquática, já que a gente tem muitos insetos em que ocorrem também dentro desse ambiente, então, aquático, tá, gente? E somente no momento de adulto é que esses adultos, então, saem desse ambiente aquático e ficam, então, no ambiente terrestre. A gente pode citar os dípteros, né, como o Aedes aegypti, os simulídeos, que são os borrachudos, também necessitam da água, então passam todo o tempo ali dentro da água e somente na última fase, quando ele se torna adulto, ele sai, então. Como outros também, tá? Libélula também é a mesma forma, é aquática. As
as neurópteras não, desculpa, neuróptera e alguns outros tipos de megalóptera também. Aqui, então, só mostrando, então, a metábolos, então, que são essas traças, né? M-metábolo aí, os gafanhotos, mostrando já desde o ovinho, e holometábolos, então, que são os completos. Aqui, da mesma forma, mostrando mais alguns, então, tá, gente? Passando por esses estágios aí diferenciados. Aqui tem um pouquinho mais de descrição de algumas fases. Essa mosquinha aqui é a drosófila, tá? A de olhinho vermelho, que é a mosquinha da banana. Aqui mostrando, então, os M-metábolos, que, né, a partir já do ovo já vai emergir esse jovem. Aqui mostrando uma traça, que geralmente a gente chama de traça, isso não é uma traça, tá, gente? A traça é essa traça de livro, tá? A gente dá o nome de traça, mas esse bichinho aqui nada mais é que uma lepidóptera. É isso aqui, ó. Normalmente ela vive aí em alimentos aí, tá? E nesse momento ela vive nesse casulo aí para passar a sua metamorfose, então, até que ela se transforme em mosca. Em relação ao exoesqueleto, gente, então, olha, vamos lá. Então, a gente sabe que eles têm um exoesqueleto, né, que é rígido, que os protege também contra a dissecação, e isso também, a gente sabe que eles fazem muda, então, né, durante esse processo de metamorfose, eles vão mudando, então, a sua superfície, e que a isso a gente chama de metamorfose, mas que também ocorrem mudas nesse momento, tá? Então, toda essa epiderme, ela é trocada, esse exoesqueleto é trocado. E essa é a constituição, portanto, desse exoesqueleto, tá? Então, nós temos a membrana, a epiderme mais aqui interna, né? Temos a endocutícula, depois a exocutícula e, por final, aqui, né, na parte externa, a epicutícula. Então, tudo isso será trocado por uma nova, né? Dependendo do grau de crescimento que ele está, ele vai trocar. Muitos insetos param de trocar em um determinado tempo, porque chegou, então, no seu tamanho máximo, né? Então, vai ser eliminado. Processo de muda, gente, olha, então, normalmente, ele vai secretar um líquido de muda que vai digerir a parte da endocutícula, tá? Que é essa parte maior aqui, tá bom? Então, normalmente, ela vai ser feita de baixo para cima. Ele não vai perder tudo isso no mesmo momento e ficar sem o exoesqueleto. Então, olha lá, digere essa endocutícula e, simultaneamente, a epiderme, que está mais abaixo, tá? Então, secreta uma nova camada ali. A cutícula antiga, então, vai se destacar e, nesse momento, há crescimento do corpo e também vulnerabilidade, então, por infecção de bactérias. O mesmo acontecia lá quando a gente falava, então, das aranhas, né? Então, sempre quando essa cutícula está renovada, ela ainda é maleável, né? Para que esse animal expanda ela e que acomode todo esse tamanho corporal, então, que eles crescem, é lógico, gradativamente ao longo do tempo, tá? A muda acontece em ambiente protegido até haver o enrijecimento do esqueleto. A muda ocorre durante o processo de larva também, né? Insetos adultos, ó, não sofrem mais depois de adulto. Então, alcançado esse limite máximo, não se troca mais, tá? Aí depois tem de caranguejos aqui, que isso aqui não interessa para nós no momento, e ciclos de muda, ó, processos periódicos de troca e renovação do tegumento. Mas isso nos insetos ocorre somente até que eles, então,
consigam chegar ao tamanho que é o tamanho máximo deles, né, de adulto. Aqui só mostrando então, tá, pessoal, todo esse processo de digerindo então essas camadas mais internas e sendo produzido a epicute, a que está mais externa primeiro, tá? Então aí vai construindo essas camadas para que a velha seja destacada, tá? Para poder já ter a mais nova posteriormente. Então, ó, muda ecdise, ela troca o revestimento externo, né, de um artrópode em certos intervalos de tempo, para um animal poder crescer e produzir um revestimento maior, tá? Os artrópodes sofrem muda ou ecdise 4 a 7 vezes, isso como artrópoda, tá? E somente alguns sofrem mudas depois de adulto e limita também o exoesqueleto e também a respiração traqueal, se a gente for ver, são limitantes do tamanho desses insetos, tá? Então, uma que não deixa crescer muito, ele limita o crescimento desse animal, a respiração da mesma forma, que as traqueias não têm como também se expandir para tamanhos maiores do que nós encontramos já nesses insetos. Então, esse é um diferencial e uma problemática para eles, tá? Bom, sistema endócrino, né? Como a gente falou de muda, como a gente falou de metamorfose, não tem como não falar sobre sistema endócrino, tá? Então, isso participa da vida do inseto, assim como também o sistema endócrino vai participar de infinitos grupos aí de seres vivos, tá? Então, olha, muitos órgãos dos insetos produzem hormônios e, na maioria, com função, então, de controles, para o controle reprodutivo, metamorfose e muda, né? Porque são sistemas, então, fisiológicos que ocorrem e que devem receber esses estímulos, né? A partir, então, da produção de hormônios, tá? Então, células neurosecretoras vão ocorrer aí em forma de gânglios, que são localizados no sistema nervoso central. São neurônios que vão produzir um ou mais hormônios com papel de crescimento, metamorfose e reprodução. Então, nós temos específico a córpora lata, tá? Que ela vai produzir esse hormônio juvenil e esse hormônio, ele inibe a metamorfose. Então, é um hormônio que restringe o crescimento, então, tá? Então, está envolvido na vitelogênese, glândulas reprodutivas acessórias, produção de feromônio e comportamento sexual também. Córpora cardíaca produz ecdisotropina, então essa sim tem uma importância na diferenciação dos ovários, glândulas reprodutivas acessórias e também na oogênese, isso é, na maturação dos oócitos, tá? Glândula protorácica está envolvida na produção de equidisona. E essa sim, gente, é o hormônio, então, da muda, né? Da troca de exoesqueleto, então. Gente, a gente tá bem no finalzinho. Então, aqui, ó, só mostrando lá no cérebro e esses locais, onde, então, nós temos locais cerebrais aí de produção, ó, córpora cardíaca e a lata. Nós temos a cardíaca aí produzindo hormônios, então, protorácicos, né? Para que ela promova, então, ela vai produzir a equidisona, e a equidisona faz o quê? Promove a muda. Promovendo a muda, esse inseto, então, tem o seu ciclo aí dando encaminhamento. Enquanto que a córpora lata, ela é um hormônio juvenil, ela impede o crescimento, então. Então, o que acontece?
Se esse está alto, ele não deixa passar de uma fase para outra. Então, esse precisa ser suprimido para que a equidizona, então, ocorra e que haja, então, crescimento, tá? Pessoal, não dá mais tempo agora, tá? Eu gravo o restinho, posto lá, e na próxima aula, se vocês assistirem, tiverem dúvida, vocês colocam as dúvidas para mim depois, tudo bem? Beleza. Obrigado, gente, pela Tudo presença, bem. tá? Beijo. Tchau, tchau. Bom, Até mais. obrigada.